Está muito escuro. Quer que eu feche essa parede? Oi? Quer acender a luz? Ele pediu para a gente poder filmar. Pode ser? Pode ser, acho que dá para ver a grande maioria. Talvez um outro foco. Pode ser. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, pelo convite. Para quem não me conhece, alguns eu já conheço, então alguns não me conhecem. Meu nome é Sandra, conforme disse Marcelo, eu sou da Associação Espírita Amigos dos Animais, que é um centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais. Essa casinha aqui, ó. Nós não somos bons fotógrafos. Já estou bem que é melhor com animal do que com fotógrafo, mas olha lá. Foi inaugurado em 28 de maio de 2009 e é o primeiro centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais. É um centro espírita comum, só que recebe animais. Tá? Nós nos baseamos nesses dois textos, um do André Luiz, que está no livro Conduta Espírita, outro de José Plano Pires, no livro Mediunidade. Neste aqui, no capítulo 33, André Luiz fala assim: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplica a seu próprio favor, a luz do bem deve fugir em todos os planos. José Plano Pires fala no livro Mediunidade: a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. Isso está no capítulo Mediunidade Veterinária do livro. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. E é assim mesmo que nós fazemos nosso trabalho lá. Nós atendemos em média 300 animais presenciais por semana, que o tutor leva, assiste uma palestra de 15 minutos, recebe passe por imposição de mãos e água fluidificada dentro da câmara de passes e leva a garrafinha para uma passe para tomar água em casa também, conforme acontece com os seres humanos, só que voltado para os animais. São mais de 8.000 animais atendidos à distância de todas as partes do mundo que são cadastrados em nosso site. Então, 1.200 animais por mês, mais ou menos até a casa, e um trabalho de passe para os tutores de orientação aos espíritos por semana. Né? Porque lá são 7 animais por semana. Né? Lá quem manda são os bichos. Aqui é um trabalho de domingo. Né? Nós temos vários cursos: curso de espiritualidade dos animais, que é um curso de 2 anos sobre a alma dos animais, que é de conteúdo da doutrina espírita sobre a alma dos animais, curso de assistência espiritual aos animais para quem quer ser trabalhador da casa, curso de expositor para quem quer fazer isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, um curso intensivo de festa que é dado 2 vezes por ano para quem é de fora da cidade de São Paulo. Tá? A gente recebe bastante gente. Seminários sobre espiritualidade dos animais, seminários sobre a evolução em 2 mundos, que é o livro de André Luiz, que fala muito sobre a evolução do espírito, do átomo arcanjo, que a gente utiliza muito em nossos cursos. Né? Primeiro de dezembro agora está muito bem para tempo. Departamento de Assistência e Promoção Social, nós levamos água fluidificada e comida para cães de rua ou de proteção animal e cães vítimas de desastres naturais, animais vítimas de desastres naturais de diversas maneiras. É um trabalho bem interessante. Esse ano a gente recebeu no Rio de Janeiro, no Acre, Minas Gerais, Santa Catarina, né? Fazendo exatamente esse tipo de trabalho. Nós temos um restaurante, pizzaria, chocolateria vegana, lanchonete vegano no Centro Espírita Selma. Agora tem restaurante, estão convidados, viu? Só que lá no centro, né? Você já foi, né? Lá perto, muito boa. Vocês sabem o que é vegano? Todo mundo sabe o que é o vegano? Não. Vegano é alguém que adota uma filosofia de vida que não compactua com nenhuma forma de crueldade para com os animais. Então não come nenhum tipo de carne, nem carne branca, nem carne vermelha, nem peixe, nem leite, nem ovos, nem mel, não usa couro, nem nenhum produto que faça teste em animais. O Centro Espírita Selma é vegano, todos os trabalhadores da casa são veganos, o restaurante é vegano. Infelizmente, muitos dos nossos alunos vão se tornando veganos ao longo do curso. Temos curso de culinária vegana, e olha, vegano come bem, viu? Vocês não pensam que vegano só come folha? Se eu comer só folha, eu estava bem, eles não comem só folha. Né? Vem de ceia de Natal, vem de ceia de Ano Novo vegano, aqui é a lanchonete vegana. Aqui é a nossa gerente do restaurante.
enviaram a foto do vídeo. Quando nós estivemos em Santa Catarina este ano, para socorro de um zoológico abandonado, uma ONG que trabalha com recepção de animais silvestres, que é o Rancho dos Gnomos, trabalha em parceria conosco e nos solicitou um amparo espiritual. Tinham por volta de 200 animais abandonados e alguns deles não tinham destino nenhum e iriam para a eutanásia. Então o IBAMA solicitou que nós ou ninguém, os adotássemos. Não é um trabalho que a Senhora faz, nos obrigou a abrir um santuário, não estou reclamando, aliás, eu os adoro, onde eu moro, por sinal, fico em Maíra. Desculpa, eu só tinha esse segredo, só tinha isso gravado no meu computador para colocar, que é um forno de uma campanha que está fazendo. Esta é serena, nós recebemos 4 araras canidés e 3 macacos bugios, e que agora moram conosco em um santuário para a recepção de animais silvestres vítimas de maus tratos, de tráfico internacional ou sequelas das mais diversas. Tem um gado também que é o Tuco, que é o gado do vizinho que vai adotar a gente, que está morando lá, né? Então, mas basicamente são animais silvestres, tá? Essa sereninha, uma das nossas inteligentíssimas araras canidés. Bom, Departamento Editorial, essa é uma editora que lançou há pouco mais de um ano um livro, psicografado pela equipe espiritual da SEMA, chama-se O Evangelho dos Animais, que vendeu mais ou menos 4.300 exemplares até agora, bastante uma coisa bem grande, né? Daí, então, seu texto aqui, O Evangelho dos Animais, obrigado. O que é isso? Muito bem. Esta é a Selma, e o Marcelo deu esse tema exatamente porque é um tema que nós acabamos tratando de certa forma, e direta e indiretamente na nossa casa, né? As potências da alma. Última parte do livro Problema do Ser, o Destino e da Dor, de Leon Denis. Que sobre os espíritos e a gênese, que todos somos criados simples e ignorantes, mas todos com o mesmo destino. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais, nos diz Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Longo caminho de evolução enfrenta o Espírito na extraordinária saga de, como uma semente lançada à terra, chegar a florir com toda a plenitude, iluminando o mundo. Então vós sois deuses, somos anjos em construção, espíritos criados ignorantes, mas com todas as potências latentes a serem desenvolvidas. E nós, até hoje, na fase em que nós nos encontramos, enfrentamos um longo caminho para chegarmos aqui. E nós somos o resultado deste caminho. Cada sentimento, pensamento, cada ato automático que nós temos é o resultado do caminho de mais de 1 bilhão de anos que nós fizemos enquanto espíritos, aliás, mais de 1,5 bilhão de anos, até estarmos hoje aqui. Tudo que vivenciamos e desenvolvemos enquanto espíritos influencia os nossos caminhos. Se tem uma coisa que é verdade na evolução do espírito, é verdade. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Inclusive no que tange aos caminhos do desenvolvimento das potencialidades do espírito. Vejam, para que nós possamos hoje estarmos aqui sentados ouvindo uma palestra, por exemplo, nós temos que estar capacitados para usar o nosso corpo como instrumento, não é? O corpo é um instrumento de evolução do espírito. Sem corpo, sem evolução, não é? Então o corpo é um instrumento de evolução do espírito. Hoje, para que nós possamos assistir, por exemplo, uma palestra como essa, ou outras palestras, ou ter acesso a uma série de leituras de livros absolutamente profundos dentro da doutrina espírita, existe um outro caminho utilizado para isso, chamado mediunidade. Como é que nós nos tornamos aptos ao desenvolvimento da mediunidade? Então são caminhos essenciais, não é importante, essencial para o desenvolvimento de nós mesmos enquanto espíritos. Somos deuses em
que Emancipou, tem um chamado Escutando Sentimentos, escrito em Emancipou, psicografia de Wanderlei Soares de Oliveira. Ela fala assim: ó, Deus nos ama como somos. Cada um de nós tem um papel no universo, um papel individual, único. Qual será o nosso? Qual será o meu papel? Meu. Isso eu posso saber essa resposta. Dentro da obra divina. E como eu faço para descobrir isso? Como eu faço para descobrir isso? Né? Livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 1, 2006. Deus prossegue criando sem cessar. Então, uma coisa interessante é que nós, efetivamente, já temos 1 bilhão e sei lá quantos milhões de anos, daqui a pouco eu falo mais ou menos a média, segundo a Terra do Mês, né? Mas, enquanto nós já estamos hoje na fase de humanidade, sentados no centro espírita, ouvindo sobre as potências da alma, abrindo um novo campo sobre nós mesmos, coisas que estão dentro de nós, desde que fomos criados, e que nós estamos descobrindo hoje. Coisa interessante, a gente sempre reencarnou. Um dia a gente vai... Eu reencarno? É uma coisa engraçada. Reencarnou sempre, mas um dia você fala... Eu tenho alma! Olha, nós sempre fomos alma. Nós não sabíamos que éramos, né? Mas enquanto nós estamos descobrindo quem somos, há espíritos sendo criados agora. Porque Deus cria sem cessar. E outros que foram criados muito antes de nós, e que estão, obviamente, na grande maioria das vezes, muito à frente de nós. E que isso que nós estamos aprendendo hoje já vem abaixo, porque eles estão em outros campos de desenvolvimento do espírito, né? Então, enquanto há outros à frente que nos auxiliam, há outros na retaguarda que precisam de nosso auxílio. Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contêm e gerem toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Então a gente vê que desde o início, ela chama de fascículos de luz, ela chama de fascículos de luz, quer dizer, seres iniciando o processo de evolução, mas que já trazem a luz latente dentro de si. Contém e gerem toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Então começa no reino mineral, quanto tempo fica aqui? Milhões de milênios. Essa informação para o tema que nós estamos falando hoje é muito importante. É em sono profundo. Em sono profundo, milhões de milênios, transfere-se para o reino vegetal, às vezes passando pelas formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária que se utilizará no remoto futuro, obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal. O mesmo espírito? Vocês acham? Eu não sei se eu faço errado. Ora, se transfere, só pode ser o mesmo espírito. Diz lá no livro da Gênesis que todos desenvolvemos todas as potências constantes. Todos somos criados simples e ignorantes, com as mesmas potencialidades e com o mesmo desenvolvimento individual. O mesmo desenvolvimento individual. Tá? Se transfere então do reino vegetal para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas das mutações e variações, desdobrando os instintos até alcançar os primatas, e deles prosseguindo no direcionamento humano. Começa onde? No reino mineral e sono profundo. Milhões de anos aí se transfere para o reino vegetal. Ainda está em sono profundo, tá? Milhões de anos se transferem para o reino animal, milhões de anos, daí para o primata, do primata para o ser humano. Acabou. Não cessa, porém, no bípede pensante somos nós, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos
Até que é o filho. Que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Por que ela fala antes alma e agora espírito? Não tinha alma o tempo todo? Não era espírito o tempo todo? Por que ela fala antes alma e agora espírito? Você sabe a ideia? Alguém consegue me dizer qual era o conceito de alma que está no livro dos Espíritos? O que é alma? O que o Espírito da Verdade fala? Você sabe? Alma encarnada? A alma do Espírito encarnado. Anjo reencarna? Eu acho que não. Só se for por missão. Só se for por missão. Então aqui, ó, não cessa, porém, do vínculo pensando de grandioso desenvolvimento dos conteúdos divinos nesse psiquismo. Antes alma, ou seja, reencarnado. Agora o espírito não reencarna mais. É a mesma coisa? É. Como na poética, ele fala que não reencarna mais. Ó, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma. Não tem mais corpo, não tem mais essa forma como nós conhecemos. Até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Tudo bem? Então, Livro dos Espíritos, questão 540. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou por onde? Pelo átomo. Átomo, reino, mineral. Vocês podem me dar um exemplo de arcanjo? Nenhum é, não Misael, Gabriel, alguém? Um arcanjozinho? Bem conhecido nosso. É um vago. Jesus. Jesus é um arcanjo. E começou por onde? Pelo átomo. Não há privilégios na evolução. Sócrates é o átomo. Até Jesus? Todos os espíritos. Jesus não foi criado como Jesus, ele começou igual a todos nós. Sócrates, eu não posso não sei te dizer se já é um arcanjo ou não. Tem um livro. Fala que elas não posso confirmar, chama assim a segunda parte. Você já leu a segunda parte? Mas enfim, não posso dizer que você tem, eu prefiro não, mas Jesus eu posso. Quem fala que Jesus é um arcanjo mais próximo. É Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Ele coloca Jesus como governador do planeta e um arcanjo. Todos os espíritos, sem exceção, fazem o mesmo processo de evolução. Todos. Porque Deus é injusto. Se desse para uns privilégios que não deu a outros, potências que não deu a outros, capacidades que não deu a outros, ou facilidades, ele seria um Deus parcial. E Deus é infinitamente bom, perfeito e justo. Só que ele começou muito antes de nós. Muito antes de nós. Tá? Quando nós temos habitado o planeta, ele já era arcanjo, né? Então, assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, na verdade, a gente não está lendo um texto da doutrina, nós estamos lendo a nossa própria história evolutiva. Né? Questão 607 do Livro dos Espíritos, foi dito que a alma do homem e sua origem assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que sua inteligência apenas responde que a ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase em uma série de existências que precedem o período que chamam de humanidade, diz o Espírito da Verdade. Então, confirmando essas colocações de Joana de Ângeles no livro do Nascimento Interior. Diz André Luiz no livro dos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo é espírito no santuário da natureza. Descobrir isso é uma parte, um momento importante, bem importante da nossa própria evolução. Porque diz Jesus que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Só que tudo que vive é nosso próximo. Por quê? É o pinguim? É dois pinguins? São dois pinguins. Cisne? Existem? Não, cisne não é pinguim. É pinguim.
animais, espíritos na fase de vegetais, espíritos na fase de minerais, espíritos em outros estágios ainda na fase ser humano, espíritos na fase de arcanjo. Porque na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o órgão primitivo até o arcanjo. Começar a ter consciência, começar a conhecer isso, é começar a desenvolver uma coisa chamada consciência cósmica, consciência do cosmos, do todo, porque as coisas não são estáticas conforme nós pensávamos que elas eram estáticas. O mundo não está parado como pensávamos que ele está parado. Tudo é vida espiritual em abundância dentro e fora de nós. Então é um conceito que nós não tínhamos. É aquela história. Nós sempre tivemos alma. Um dia a gente fala, eu tenho alma. Nós sempre reencarnamos, um dia eu reencarno. Deus sempre existiu. Um dia você fala, será que existiu? Não, olha que engraçado. Será que Deus existe? Olha como você... Deus existe, a gente fica tentando discutir se ele existiu ou não, mas ele está lá. Ele sempre existiu e ele nos criou, né? Então isso sempre foi verdade. Sempre foi verdade que os animais sempre tiveram alma, que nos vegetais sempre houve alma dormindo, que nos minerais sempre houve alma dormindo. De repente nós descobrimos o que já estava lá. De repente nós é que abrimos um novo véu de entendimento, é o que já estava lá, né? Mas sobre as coisas de Deus, logo no começo do Espírito, né, ele já fala, vocês ainda não estão preparados para saber. Tem muita coisa, né? As coisas de Deus, né? Isso aqui para muitos espíritos deve ser beabá, para a gente é novidade, né? Se pudéssemos acompanhar o espírito desde o início de seu desenvolvimento, veríamos um caminho impressionante em que a consciência desperta aos poucos, inicialmente para a matéria, depois para o mundo e posteriormente para si enquanto espírito. Porque vejam, para nós compreendermos se nós temos ou não alma, primeiro nós precisamos compreender que nós temos um corpo. Para que serve este corpo? Para nós entendermos que somos espíritos em evolução, primeiro precisamos entender qual é o nosso papel onde nós estamos. Quando nós entendemos que nós reencarnamos, a matéria perde o sentido conforme ela teve até então. Até então a vida material, ela tinha uma importância essencial, porque nós só tínhamos ela. De repente, nós existimos além dela. Mas como foi que nós começamos a desenvolver todo esse trabalho? Como foi que nós começamos a desenvolver consciência? Consciência. E agora? A partir do animal para o nominal? A partir do animal para o nominal, será que não antes? Será que antes? Consciência. Adentra o espírito após a passagem pelos reinos mineral e vegetal, o reino animal. E com ele começa a despertar a consciência, começando pelos corpos físicos mais simples e caminhando pouco a pouco para corpos físicos mais complexos. Está lá no início, primeiro capítulo, uma das primeiras páginas do livro. Na planta, a inteligência dormita, diz o livro. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Vamos entender um pouco isso. E existe a individualidade, no caso, nesse estágio, por exemplo, de mineral, por exemplo, como eu entendi que é tudo espírito, né? Até o átomo não é espírito. Sim. Só que esse espírito continua com a sua individualidade desde essa fase até a fase original, a expulsão, ou não tem individualidade, por exemplo. Isso é uma dúvida extremamente comum. Excelente colocação. Isso é uma dúvida extremamente comum. Excelente colocação. Sim. Ele é individual desde sua criação. Tanto é que ele tem o próprio corpo espiritual, e uma das propriedades do corpo espiritual é exatamente manter a individualidade do espírito desde a fase do mineral. Porém, existe uma questão no livro dos Espíritos que fala assim, questão 607 do livro dos Espíritos.
fala isso. Então, quando ele coloca isso aí, ele se individualiza pouco a pouco. A gente pensa, não, se ele se individualiza pouco a pouco, é porque ele não é um indivíduo, não é individual. Porque a gente entende que ele está se individualizando, não é verdade? Então, criou-se um conceito de alma grupo. Mas na questão 598 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, ó, o animal mantém a sua individualidade após a morte? O Espírito da Verdade responde, sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesmo. Kardec, inclusive, faz uma colocação interessante sobre essa questão de alma grupo no Livro dos Médiuns, que ele fala que, se existisse alma grupo, nós todos teríamos, ele fala em relação ao humano, todos teríamos a mesma personalidade. Que o fato de termos personalidades diferentes demonstra que nós temos almas diferentes, individuais, né? Quem tem animal aqui? Mais de um. Quem já teve mais de um? Quem tem animal, Eles não têm personalidades diferentes? Mesmo um cachorro com o outro tem personalidade diferente? Bem diferente, né? E quando a gente tem mais de um, às vezes a gente até fala mesmo de aí tadinho, fulano tão mais inteligente que ele, não queria falar para não ficar magoado. Assim, personalidades diferentes, sentimentos diferentes, formas de reagir diferentes, porque são almas individuais, né? Mas, e aí começou a seguinte pergunta. Então, o que é se individualizar, visto que eles já são almas individuais? Do que falava o Espírito da Verdade? Isso foi em 1860. Em 1918, um grande psiquiatra, psicanalista chamado Jung, publica um livro falando sobre individuação e individualização. E ele fala o seguinte, que o desenvolvimento da consciência em relação ao próprio corpo e ao meio ambiente ao redor é individualização. Em relação à espiritualidade é individuação. O Espírito da Verdade foi contemporâneo a Jung. 58 anos antes, ele fala de individualização. Jung fala em 1918. Joana de Ângeles fala na década de 90, 1990, no livro Homem Integral pela primeira vez. Guilherme Trifot, depois do ano 2000, no livro Escutando os Sentimentos. Então são almas individuais desde o início, cada um com seu corpo espiritual em desenvolvimento, conforme nos escreve da mesma nível de evolução em dois mundos. Todas as experiências adquiridas vão sendo gravadas na memória do corpo espiritual. Todas as experiências pelas quais nós passamos estão gravadas no nosso corpo espiritual. À medida que ele vai evoluindo, ele também vai se individualizando, né? Ele vai desenvolvendo a consciência. Porque já é a mesma coisa. Nós sempre fomos espíritos. Um dia você vai, sou um espírito imortal. Nós sempre reencarnamos. Nossa, eu reencarno. Deus sempre existiu. Um dia você fala, existe alguém que criou isso tudo. Eles sempre foram indivíduos. Um dia eles descobrem que são indivíduos. O Espírito sempre desencarna e reencarna. Despertar da consciência. Despertar da consciência. Nós vamos falar disso mais pra frente. Se tudo vai, toda a matéria vai se humanizando. Toda matéria não. Vai se humanizando. Todo espírito. Todo átomo, toda a matéria vai um dia se humanizando. Não, né? Todo espírito. Porque está tudo O espírito é criado no início do processo de evolução. O primeiro corpo físico que ele ocultou é o átomo. O mesmo espírito, milhões de anos, passa por todo o reino mineral, ocupando diferentes corpos físicos materiais. Chega um momento que ele evoluiu a ponto de passar por um outro tipo de corpo físico, que vai lhe permitir um outro tipo de manifestação. O corpo físico do vegetal. Ele ainda está dormindo, ele não está guardado pelo ambiente externo. Ele vai visitar vários tipos de corpos físicos materiais do mesmo espírito, se transferindo de um corpo para outro, ao longo de muitas reencarnações, até que ele está apto para entrar no novo momento, o corpo físico de um animal. E aí, no reino animal, ele transita por vários tipos de corpos físicos diferentes, até que ele está apto para entrar no novo momento, o corpo físico de um ser humano. Entende? É o mesmo espírito. Desde a criação. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que em determinado momento de evolução da Terra,
os geneticistas espirituais de Jesus fixaram o DNA de todos os corpos físicos pelos quais o Espírito passaria desde o início de sua evolução no planeta Terra. Procura não? E aí o caminho da luz. É maravilhoso. Então, ele fixou aquilo. Imagina a roupa. Ele fixou aquele modelo de roupa para o Espírito. Vários modelos de acordo com a necessidade de evolução do Espírito. Vários modelos de acordo com a consciência do Espírito. Tudo bem? Tudo bem? Vocês já fizeram uma metade da palestra. Além do Espírito, então, a passagem passou para o reino mineral e vegetal, próxima fase, reino animal, e no reino animal ele começa a despertar a consciência, ele começa a acordar para o ambiente ao redor. Leon Denis, 1919, o problema do ser destinador, na planta inteligência dormida, no animal sonho, ele fala. Ele já começa a despertar pouco a pouco, né? Começa pelos corpos físicos mais simples e caminha pouco a pouco para corpos físicos mais complexos. Livro A Gênese, Kardec, capítulo 8, item 7. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual ou do psiquismo do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, melhor o corpo físico que ele tem. Porque mais elaborado é o corpo que ele precisa para se manifestar. Vocês conseguem entender? Alguém já leu a revista Espírita de 1858? No mês de março, eles escrevem os habitantes de Júpiter. Vale a pena ler. Mês de março, mês de agosto. E eles escrevem que os seres humanos de Júpiter, que é um planeta bem mais evoluído que a Terra, tem um corpo físico bem leve, quase etéreo, que eles vivem em média 500 anos. Aí ele fala, não rastejam como vocês, levitam. Não rastejam como vocês, levitam. E quando eles desencarnam, o corpo não entra em putrefação, ele some no ar. Se comunicam basicamente pelo pensamento. Então, um corpo físico muito melhor que o nosso, para espíritos num estágio muito mais evoluído do que o nosso. À medida que nós evoluímos, recebemos um corpo físico melhor, para que possamos desenvolver com maior capacidade as potências da alma. Então, o organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A Gênese, Kardec, 1868. A escala orgânica acompanha constantemente todos os seres atravessando a inteligência desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Então, à medida que o espírito evolui, recebe um corpo físico melhor. Desde o início da evolução, Sandra, desde o início, a gente pesquisa tudo pra gente. A gente só está inserido em uma lei universal chamada evolução. Adentro do reino animal, na fase de esponja do mar, DNA fixo, tá? Recebe as primeiras células nervosas como água viva, começa a ter células nervosas em rede como verme, desenvolvimento dos músculos e começa a formação do cérebro. Minhoca começa a formação do sistema circulatório, recebe 10 corações de uma vez. Molusco começa a formação dos rins. Artrópode aprende a caminhar num corpo rígido. Em todas essas fases, o espírito vai recebendo um corpo físico melhor, aprende a utilizar vários órgãos, desenvolve um instinto e está totalmente voltado para ele mesmo. Ele começa a acordar para o mundo. Até ele estava dormindo. Ele existia, não sabia que existia. Ele começa lentamente
gente passou pelos outros. Olha só, Emmanuel fala no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele fala assim: já que o tema dessa palestra são os animais, nossos irmãos inferiores, a palestra dele, óbvio, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu alcanhar do círculo evolutivo, apesar da teimosia de tantos quanto persistem em não o reconhecer. Então, impactante, veja como nós não sabemos nada de nós mesmos. E creiam muito das reações que nós temos hoje dessas fases de evolução. Mamíferos, sistema nervoso completo, todos os sentidos formados, relação completa com o meio ambiente, memória desenvolvida, permitindo cognição. Já na fase que eles começam a ter cognição. O que é a cognição? Ele vê uma cadeira, ele manda a mensagem para o cérebro identifica o que é aquilo e manda de volta a mensagem. A cadeira serve para sentar. Isso se chama cognição. Aves e mamíferos já têm uma cognição bem desenvolvida, bem desenvolvida. Nós temos uma ave lá no santuário, chama-se Arthur, é uma arara. E agora nós não pegamos cães e gatos, mas tem uma, eles não tem onde colocar. Estou lá com o monstro da cozinha, uma ninhada de 5 filhotes, porque uma galera de botar queria na entrada do condomínio e eu não vou deixar os filhotes aí, né? Ele odeia os filhotinhos, porque eles fazem barulho. Cada vez que o filhotinho chora, ele grita. Aí ele chama, Fafá! Que é a Fátima. Fafá! Tira esses cachorros aí. Então eles vejam a capacidade dele de perceber o que acontece ao redor. Perceber o que acontece ao redor. E ele é inteligentíssimo. Esses dias nós estávamos olhando para ele, veio muito doente, quase sem penas, uma pneumonia grave. Nós achamos que ele fosse mesmo desencarnar. Depois de muito tratamento, ele se recuperou, agora as penas estavam assim. Aí uma de nossas voluntárias falou assim: nossa, filho, como você está linda, tua, você está ficando maravilhoso, olha, meu asa subiu. Olha, Os animais eles entendem. Por quê? Porque esse espírito tem milhões de anos. Esse espírito, você passou tudo isso, ele está se relacionando com o meio, está descobrindo o mundo. E ele entende o que nós fazemos e falamos. Estudos demonstram que as aves chegam a uma inteligência de uma criança de 6 anos de idade, na percepção com o meio, na relação conosco, na capacidade de amar, no apego e nos vínculos afetivos que eles formam entre eles. Nos vínculos afetivos que eles formam entre eles, né? Livro Evolução em 2 Mundos. Mas tudo isso que eu estou contando está lá na Evolução em 2 Mundos e é capítulo 1. Vocês podem se dedicar aos dois para essas respostas. Nessa psicografia de Chico Xavier, capítulo 9, Evolução em Cérebro, ele fala assim: a formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência aprisiola então os sentidos. Como é que nós nos relacionamos com o meio ambiente? Através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e... Se nós não tivéssemos os 5 sentidos, vocês concordam que nós não perceberíamos o mundo ao redor? Nós não perceberíamos. Os 5 sentidos nos permitem perceber o mundo material, né? E perceber a nós mesmos. Os órgãos iniciais para o desenvolvimento dos sentidos se iniciam na fase de insetos, viu? Essa é uma fase importante para o espírito, diz André Luiz, que é quando ele começa a ter cabeça, tórax, abdômen e membros, que é um corpo físico relativamente parecido conosco, só que é tão pequenininho, né? Veja, vamos pensar no tato. Desenvolvimento do tato, quando alguém nos toca, eu tenho que ter células nervosas na pele, capacitadas para perceber esse toque, células nervosas capacitadas para levar esse sentido para o cérebro, e órgãos do cérebro capacitados para identificar isso, responder e devolver a resposta para a minha consciência. Vocês concordam com uma coisa complicada? Cada partezinha do desenvolvimento dos sentidos vai acontecendo ao longo de várias reencarnações. O espírito vai recebendo cada parte, primeiro dos órgãos externos e depois no desenvolvimento do cérebro, para estar capacitado para se relacionar com o ambiente. Tudo isso contado em detalhes pelo André Luiz. Os primeiros contatos do espírito com o mundo acontecem nessa fase, porque ó, isso aqui, ó, tato também, ó, olha, olfato, visão também dos
está em organização especial formada de vários aparelhos e implementos, conforme eu falei. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma então nascente em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar o quê? As vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Ou seja, com capacidade de usar o corpo físico para o desenvolvimento das potências sublimes do divino em nós, do arcanjo em construção. Para isso você precisa saber usar o corpo físico como instrumento. Tudo bem? Complicado? Muito simples? Tudo craque? Os olhos como sublime instrumento do Espírito para vislumbrar o ambiente que vive e evolui. Este é um Espírito com altíssimo nível de consciência no cavalo, altíssimo nível de consciência do ambiente ao redor, dele mesmo e do ser humano. Com os 5 sentidos desenvolvidos, o cérebro passou a ganhar nova dimensão, novas estruturas que capacitaram o Espírito para a sua manifestação no mundo. Eu não vou escrever isso tudo para vocês não terem que se matar, mas vejam, na audição olha quantos órgãos envolvidos até chegar ao cérebro, tá? Então o som entra e vai a toda uma orquestra aqui dentro para chegar até o cérebro, onde o cérebro é capaz de identificar exatamente que tipo de som está sendo emitido e a que ele se refere. Vocês imaginem quantos sons o cérebro tem que ser capaz de identificar no ambiente que nós vivemos? E para identificar as palavras, o som das palavras, e para a gente aprender a falar. Como foi que nós aprendemos a falar de forma articulada? Sabe como aconteceu? O Dallas escreve no capítulo 10, Palavra, Responsabilidade e Evolução em 2 mundos, quando é escrito adentra a fase de humildade, espíritos superiores vão implementando pouco a pouco os órgãos da fala e ensinam ele a falar. Eles nos ensinam a falar articuladamente. A comunicação articulada que estimula o cérebro no desenvolvimento. Pensa que assim, adentra a fase de humildade. Isso leva milhões de anos, tá? Evolução do espírito, desenvolvendo a substância cinzenta e do lobo frontal, ambos se iniciam na árvore. O lobo frontal se inicia na árvore, mas o seu maior desenvolvimento se dá nos primatas e depois no ser humano, no início das fases de evolução do ser humano. Qual a importância do lobo frontal, vocês sabem? Espiritualmente falando, está nele, está aqui, as potências da alma. Está aqui exatamente o superconsciente. Vejam. Substância cinzenta é responsável pela memória e construção do passado. No lobo frontal também ele é responsável pela ação e cognição, né? Sem confronto da informação trazida pelo estímulo, pelos 5 sentidos, com outras constantes do banco de memória. O animal desenvolve a consciência em relação à própria individualidade corporal, graças aos 5 sentidos e ao ambiente material ao redor. Os homens desenvolvem a consciência em relação a Deus, mas também em relação à individualidade espiritual. Somos espíritos individuais e em determinado momento descobrimos que somos espíritos individuais. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Por quê? Quando descobrimos que somos espíritos, que é o que estamos descobrindo agora, seremos futuros arcanjos, nós descobrimos que nós temos um caminho para construir dentro de nós mesmos para sermos futuros arcanjos. Qual o meu papel? Meu papel eu não vou saber com vocês. O papel de cada um de nós conosco mesmo. Nisso. Como é que a gente vai fazer para desenvolver esses potenciais? E olha, não é o cara rico, não é o cara pobre, não é o cara espírita, não é o cara evangélico, é o espírito. Em determinado momento, descobre que tem um caminho de evolução. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. O corpo físico do ser humano é o corpo físico escolhido por Deus para que o espírito está apto a conhecer Deus e entender a si mesmo enquanto espírito possa reencarnar. Desenvolvimento da consciência do espírito, inicialmente desenvolvimento da consciência de si mesmo, depois desenvolvimento da consciência ao redor dos animais superiores, então desenvolvimento da consciência de si mesmo enquanto
humano 1 bilhão e 500 milhões de anos. Bom, se nada nos é dado de graça até agora então que descobrimos que somos espíritos em evolução, que estamos desenvolvendo a consciência em relação a nós mesmos enquanto espíritos e a Deus, que desde o início nós temos potências a desenvolver, que somos futuros arcanjos, como faremos para aprender uma lição importantíssima? Deixar de viver conforme vivemos até hoje, em toda a fase de atualidade e no início da fase de atualidade, exteriorizados de nós mesmos, fora de nós, no mundo material, mesmo quando nós conhecemos tudo isso, mesmo quando nós estamos lendo o Evangelho ou estudando inúmeros livros da doutrina espírita, nós vivemos um estudo fora de nós. Como é que vamos nós olhar e interiorizar? Como passaremos a viver, não como corpo, no mundo material, em que de vez em quando nos lembramos que somos espíritos, mas como espíritos no mundo material, que se utiliza do mundo como instrumento para desenvolver-se e se tornar arcanjos. Quanto tempo nós dedicamos a nós mesmos enquanto espíritos? Eu faço evangelho de manhã, antes de dormir. Coisa engraçada, nós fazemos um projeto de vida, seja qual for. Vou fazer faculdade, se não for possível, vou fazer tal curso, vou tentar emprego, vou me casar, vou ter isso. Então a gente faz um projeto de vida para a nossa vida material. Mas nós não fazemos um projeto para desenvolver nossa capacidade espiritual. Não faz isso. A gente passa a vida cumprindo o nosso projeto material, mas a gente não faz o projeto espiritual. Nem de como é que eu vou aproveitar a reencarnação, visto que é temporária, mas uma oportunidade, muito menos como é que eu vou planejar o meu desencarne. Com que tipo de sentimentos eu quero chegar no plano espiritual? Com que tipo de pensamentos? Como é que eu vou controlar isso? Bem-vindos, nós podemos controlar. Eu não posso controlar se eu vou para uma dimensão X, mas eu posso controlar o quanto eu quero estar melhor. Como eu vou investir em mim mesmo. Como eu vou investir em mim mesmo. Na fase da dualidade, o espírito desenvolve os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Mas na fase da dualidade, quando o alto para se compreender enquanto espírito, desenvolve o 6º sentido, que é a mediunidade, que lhe permite adentrar os campos de sua verdadeira razão de existir. Mas a gente ou nasce médium ou não nasce médium, não é assim? Não. Todos somos médiuns. Mediunidade também evolui. Jesus é médium de Deus. Diz André Luiz no livro Mediunidade de Mediunidade, João de Anjos no livro Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda. Jesus médium do psiquismo divino. Acontece que se ele chegou lá, adivinhe só se nós não vamos chegar. Tem que ter força de vontade, compromisso, responsabilidade, tem que ter vontade. Na pronta inteligência dormita, porque esse espírito está desacordado, mas mal sonha, porque ele descobre melhormente ao redor do próprio corpo, mas ele não faz ideia de que existe uma vida espiritual. Mas o homem descobre que é espírito, acorda, conhece-se enquanto espírito, possui a própria evolução e torna-se consciente de que é o futuro arcanjo e de que sim, ele influencia a própria evolução. Todo ser tem que realizar o que existe nele e gera, crescer a completar-se, diz Jung, lembra de Jung? Assim é para a semente do vegetal e
nós mesmos, porque as nossas decisões começam a ser tomadas de acordo com aquilo que vai ser melhor para nós enquanto Espírito. A partir da fase de humanidade, o Espírito, que até então tinha liberdade de arbitrar, de decidir somente no que se refere à vida na matéria, passa a ter livre-arbítrio quanto ao seu desenvolvimento espiritual. Quanto mais conscientes de nós mesmos enquanto Espírito, e mais conscientes que nós temos onde a gente vive sermos arcanjo, maior a liberdade que nos é dada para decidirmos sobre nossa própria evolução. Portanto, passa a utilizar conscientemente uma das maiores forças ou potências do Espírito, a vontade. Eu quero. Alguém que quer ser feliz? Com certeza. Alguém que para de sofrer? Não precisa nem ser feliz. Para de sofrer, não. Nós precisamos ativar nossa vontade. Existe uma coisa chamada leis divinas, imutáveis. A lei que rege o universo é a lei de amor. Todas as outras leis estão baseadas nesta lei. Quando nós caminhamos contra estas leis, o universo vai fazer de tudo para fazer com que a gente volte para estas leis, porque é a única forma que nós temos de sermos felizes. Mas quando nós decidimos pela força da vontade que está inserida dentro do futuro arcanjo, porque vós sois deuses, podeis fazer tudo que faço muito, mas nós temos o potencial de realizar grandes coisas. Cada um de nós tem um papel no universo. Quando eu decido trabalhar a favor das leis divinas, tudo vai se abrir para que eu esteja capacitado para me tornar um arcanjo. Nossa, essa parte eu fiquei feliz. Tudo vai se abrir. Não significa que eu não vou mais ter problemas. Ao contrário, se eu abrir um campo de desafios de acordo com a nossa capacidade, aí eu vou entendendo enquanto Espírito, sou um Espírito em evolução, a vida é transitória. O que eu preciso aprender? O que estes desafios vieram desenvolver dentro de mim? Que potências estão aqui? Que virtudes eu tenho? Eu tenho a virtude do amor soberano e sublime do arcanjo. Mas Sandro, como é que eu vou chegar lá? Acreditem, se nós somos capazes de controlar esse corpo automaticamente, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Se nós conseguimos controlar nosso cérebro, todos os nossos órgãos, nós somos capazes de amar indistintamente. Nós somos capazes de perdoar ou nem nos ofender. São potências que estão latentes dentro de nós. Não interessa qual será o desafio, só interessa a meta. E a nossa meta tem que ser só uma: ser feliz. Os desafios são sempre feliz, né? Os desafios vão sempre aparecer. Bater que senão a gente vai ser feliz. Olha lá. Animais sem livre-arbítrio não são simples máquinas como supõe diz o Espírito da Verdade, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem, sendo muito inferiores a eles, não têm os mesmos adentrar a fase de humanidade nos traz o direito de ser feliz e o dever de cumprir as leis divinas. Conhecer a Deus não nos faz melhores ou superiores, nos faz descobrir que somos iguais a todos os outros seres da criação. Nós temos mais deveres, mais responsabilidades. É que a gente confunde tanto que a gente acha que ser humano nos traz, aliás, qualquer cargo, nos traz direitos, nos traz encargos perante Deus. Agora somos seres humanos que sabem que são espíritos em evolução, que existem leis divinas e que precisam estar inseridos na criação divina. Isso nos traz deveres e responsabilidades, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. O livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito evolui, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. O mais genuíno
lógica que se concentra nos bastidores das máscaras e ilusões. Somente assim, escutando a voz de nosso guia interior, nos esquivaremos das falácias do ego que nos inclinam para as atitudes insanas da arrogância. Considerando essa manifestação celeste do ser profundo, compete-nos trabalhar condições favoráveis para o aprendizado das mensagens da alma, aprender a ouvir nossos sentimentos verdadeiros, os reclames do Espírito que somos nós mesmos, que estamos. Nós queremos ser felizes, mas nós estamos submetidos à lei de ação e reação. Não podemos ser felizes enquanto qualquer um de nossos atos ferir qualquer outro espírito do sangue, seja qual for. Não podemos ser felizes. Bom, se somos espíritos, lição número 1, a nossa vida material não vale mais que a vida material. Lição número 2, se somos os espíritos mais evoluídos encarnados no planeta, nosso dever não é ser servido, mas o que foi que disse Jesus? Eu não vim para ser servido, mas para, e eu estou aqui para que todos me sirvam. A natureza está aqui para me servir, os animais estão aqui para me servir, de preferência os homens estão aqui para me servir. Leve engano que faz com que nós vivamos uma ilusão tão grande, tão equivocada, que causa a nossa própria infelicidade espiritual. Nós estamos desenvolvendo consciência de que somos filhos de Deus, arcanjos em construção, com deveres perante Deus, perante nós, perante os humanos. Nós temos um compromisso conosco de amar. É tão difícil viver aqui na Terra, né? Depende. Mas é difícil. Depende. Porque a gente, assim, se engana tantas vezes, né? As pessoas, eu acho. Não vê o outro lado. Eu não vim para ser servido, mas para a mais extraordinária forma de manifestação do arcanjo consiste em se humanizar, não somente em perceber-se como espírito, mas em manifestar-se como criatura divina, que representa a divindade em todas as suas nuances e se insere na lei de amor, deixando de caminhar contra as leis divinas, mas a favor das mesmas, o que significa caminhar a favor de si mesmo. Fomos criados à imagem e semelhança de e dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Tradução: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Dominai, vem do latim dominus, significa Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sejamos Deus sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, e sejamos infinita bondade, e infinita justiça, e infinito amor. Trabalhemos a favor de nós mesmos, porque somos deuses, anjos em construção. Não temos o direito de besar ninguém, mas temos o dever de amar. Por isso é que no centro da explicação somos todos veganos. Na qualidade de filhos intimidades para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, diz André Luiz, do livro Missionários da Luz, capítulo 4, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra com amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento
homens, animais e natureza. Mas principalmente em relação a nós mesmos, porque somos os primeiros a sermos lesados. Erguemos os pensamentos, os corações, as vontades, levantemos nossas vistas para o futuro sem limites, lembremos de que esse futuro nos pertence, nossa tarefa é conquistá-lo. Futuro do arcanjo Leon. Dúvidas? Muitas. Principal potência, vontade. Eu pensei que os arcanjos também fossem como os anjos, lá celestes, assim, e não tivessem passado por essa evolução também. Arcanjos são anjos. São anjos. E os anjos que nós entendemos passaram por todas essas fases. Anjos também. É que existe um conceito dentro da Igreja Católica e até de outras igrejas de que o anjo foi criado anjo. E os espiritismo romperam esse conceito, dizendo que o espírito foi criado espírito, que evoluiu do átomo ao arcanjo. Entendeu? O texto está bom. O bom disso, todos seremos arcanjos. Todos são iguais. Todos somos iguais. Outra coisa boa, só existe um obstáculo à nossa felicidade. Nós. Ninguém pode fazer por nós. Porém, nós podemos fazer por nós. Está tudo em nós. Graças a Deus. Desde o começo. Só que até a fase da humanidade, a vida nos empurrou. Até um pouco da fase da humanidade, alguns 5 milhões, primeiros milhões de anos, a vida nos empurra. Quando nós tomamos consciência de que somos espíritos, a vida vai continuar nos empurrando, tá? Mas nós podemos decidir por colaborar na própria evolução. Romper com o materialismo. Eu sou espírito. Como é que eu vou fazer para ser feliz? Essa fase que nós estamos agora, com a mediunidade assim, já desenvolvida, tudo. Então, quer dizer que nós já reencarnamos muitas vezes. Muitas vezes, mas nossa mediunidade não está desenvolvida não. Não, no estágio que nós estamos, nós já reencarnamos muitas vezes para chegar aqui. Muitas vezes. Sei lá, zilhões de vezes. E vamos reencarnar mais muitas vezes. Até tentarmos a fase de arcanjo. Quando chega em arcanjo, não acaba. Só muda a forma de se desenvolver. E não me pergunte qual é, porque essa